consultar, por favor, a lei que não está aqui na apostila, a lei 7.064, vou confirmar, 7.064/82, lei 7.064/82. Essa lei trata dos trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior, tá certo? É uma lei bem pequena aqui, com 24 artigos, para quem tiver curiosidade, como se aplica, então, no tempo aí esses contratos de trabalho para os estrangeiros, brasileiros contratados para trabalhar no estrangeiro, tá certo? Então, é a lei 7.064/82. Então, para essas pessoas, há exceções aí, eu posso receber em moeda estrangeira, se for combinado aí entre empregador e patrão, entre empregador e empregado, tá certo? Nós temos então pagamento em dinheiro, como eu falei. Esse dinheiro tem que ser em moeda nacional, porque quem paga mal paga duas vezes. E depois disso, eu tenho pagamento em utilidades. Como é que seria o pagamento em utilidade? Todas as vezes que eu falar que o salário do empregado é composto por uma parte em dinheiro e uma parte em utilidade, quer dizer que uma parte eu pago em espécie e a outra parte, o salário utilidade, ou também chamado salário in natura, esse salário é pago então, não é pago em dinheiro, é pago em qualquer outra forma útil ao empregado. Só que esse valor do salário utilidade, ele integra o conjunto remuneratório. Então vejam só aqui, ó, quando eu expliquei o salário utilidade, acho que foi na live, né? Mas eu vou repetir aqui então. O salário utilidade, ele vai ser pago em uma forma de bens ou serviços para o trabalhador. Não é pago em dinheiro, mas ele integra o conjunto remuneratório. Então vocês vão lembrar lá do pelo e do para, tá certo? Se a utilidade for pelo trabalho, essa utilidade ela vai integrar o salário do empregado. Eu vou fazer vou trazer uma lembrança que foi feita em sala de aula. Se eu sou professor e eu tenho uma conta lá na Baruch, eu tenho o valor lá de R$ 2.000 mensais para eu comprar em roupa, tanto feminina, infantil, masculina. Esse valor vai integrar o meu salário? Vai, porque eu não preciso dessas roupas para eu trabalhar, tá? Então esse valor que eu recebo é pelo trabalho. Mas se o empregado ele é, por exemplo, um vendedor comercial e ele precisa se apresentar de maneira transparente, límpida, de maneira formal para o trabalho, e o empregador paga para ele R$ 1.000 para ele se vestir. Isso é também chamado de verba de representação. Esse valor aí que ele recebe, ele tem um salário de 3.000 e recebe mais R$ 1.000 de verba de representação. Esse salário que ele recebe, essa utilidade que ele recebe, vai ser considerada salário? Não, porque é para o trabalho. Inclusive, essa distinção que eu pedi lá nas nossas aulas, no exercício que eu falei lá sobre fazer o quadro de verbas indenizatórias e verbas salariais. Tá certo? E eu posso fazer o pagamento para o empregado totalmente em utilidades? Eu posso entregar, então, 100% do salário em utilidade? Gasolina, aluguel, alimentação? Não, não posso. Eu tenho que deixar no mínimo 30% para ser pago em dinheiro, sempre. Obrigatoriamente, 30% para ser pago em dinheiro. É o que diz o artigo 458 da CLT. Esse artigo 458, ele traz todas as exceções do que seria considerado salário, utilidade e do que seria apenas utilidade. Então, eu vou falar aqui bem rápido, que vocês podem ler isso depois. Então, tudo que não é considerado como integrante do complexo salarial do trabalhador. Vejamos, olha, atualmente, né? Alimentação, habitação, vestuário, outras prestações in natura. Aqui o CAPT traz o que pode ser considerado como salário. Olha, além do pagamento em salário, compreendem-se no salário para todos os efeitos legais. Quando eu falo efeitos legais, lembrem do efeito expansionista circular das verbas salariais. Então entra, né? Alimentação, habitação, vestuário, outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou
drogas nocivas. Tá certo? E o parágrafo 2º traz: não serão considerados como salário vestuário, equipamento, educação, transporte, assistência médica, hospitalar, odontológica, seguro de vida, acidente pessoal, previdência privada, o Vale Cultura. E aí, meus amigos, no parágrafo 3º, vocês têm que se atentar para o limite do auxílio 25% e 20% do auxílio alimentação e do auxílio moradia. Lembrando que tem aquela regrinha lá que eu expliquei nos adicionais para o rural. Tá certo? Então tome cuidado com isso aí. Professor, mas você falou alimentação lá no início. Alimentação lá no início. Por que alimentação, meus amigos? Se, por acordo com a convenção, eu quiser modificar a natureza, passando essa parcela para de natureza alimentar, mesmo que a lei fala que ela seja de natureza indenizatória, isso é um benefício para o empregado. Então, lógico que vai ser permitido. Mas tome cuidado que o auxílio alimentação, ele não possui mais a natureza salarial, possui a natureza indenizatória. Inclusive o TST agora, recentemente, vocês podem consultar lá notícias do TST, tem até uma decisão sobre o auxílio alimentação, que realmente não teria natureza alimentar inicialmente. Correto? Então tome cuidado com o artigo 458, ele traz as regras e traz as exceções. Depois tem o 463, que eu já falei aqui, ó. A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. Qual que é a questão jurisprudencial que eu trago aqui para esse artigo? Já ficou comprovado no TST, né? A jurisprudência do TST disse o seguinte: se comprovar que o salário, embora não tenha sido pago em moeda nacional e corrente, pedras preciosas, metal, ouro, e se comprovar que converteu em favor do empregado, eu vou ter que ser justo aí com o empregador e vou considerar como parcela já paga, tá certo? Mas os casos devem ser analisados de forma concreta. Hipoteticamente, eu uso a regra e a exceção, mas no caso concreto é que eu tenho que averiguar se realmente existiu aí a possibilidade de conversão em favor do empregado. Tá certo? Pois bem, salário-utilidade, eu estou fazendo aí a reprise praticamente daquela aula online, não tem problema. O salário-utilidade, eu já expliquei então que para o salário-utilidade ele só vai ser considerado salário na forma de utilidade para o empregado se esse salário for pelo trabalho. E aí, ó, nós vamos ter as 3 características inarredáveis para eu considerar como salário utilidade. Então são contraprestação, habitualidade e gratuidade. Quando eu falo esses requisitos, se vocês escolheram um livro aí, vocês vão até achar muita cisânia doutrinária a respeito disso, porque nem sempre eles vão concordar que, por exemplo, a gratuidade seria um requisito. Mas vamos lá, olha. De início, vocês podem ler a súmula 367 para clarear aí. A súmula 367 fala de habitação, energia elétrica, veículo, cigarro, que não integram o salário, ainda que sejam pagos de forma particular, ainda que o veículo seja utilizado de forma particular, com autorização do empregador, isso aí não vai ser considerado como salário in natura ou salário utilidade, porque nesses casos aqui é para o trabalho e não pelo trabalho, tá certo? Lembrem dessa dica aí. Tem um amigo meu também que sempre falava isso aí, ó. Ele falava que o estagiário tinha salário in natura, só que é uma brincadeira, porque estagiário, vocês sabem que, não vou falar isso aqui mais, o estagiário. Pois bem, então o estagiário, ele tinha, entre aspas, o salário in natura porque ele chegava lá no seu estágio, ele imprimia lá 2 apostilas, então seria o salário in natura, tá certo? Uma utilidade não paga na forma de salário. Só brincadeira, viu? Porque estagiário não tem salário, então cuidado com isso aí. Olha só, então a contraprestação tem que ser pelo trabalho, a habitualidade, que é a regra geral, tem que ser habitual. Então,
Como é que eu vou averiguar a habitualidade? A habitualidade você verifica da seguinte forma. É mais um macete, porque isso não existe aí na jurisprudência, né? Você pega o contrato e divide na metade. Então, é habitual para a semana. Eu quero saber o reflexo sobre a semana. Então, divido lá a semana com 6 dias de trabalho, eu divido pela metade. Essa regra todo mundo já sabe. E depois tem a gratuidade. Seria contraprestação quando o empregador, entrega de forma gratuita aquela parcela. Então, entrega de forma gratuita os R$ 2.000 lá para eu receber roupas da Baruch. E uma doutrina também fala que, ainda que haja um desconto ínfimo, então eu falo, olha, aqui é uma verba para você, uma verba salarial, R$ 2.000, e eu vou descontar aqui, você vai participar com valor de R$ 20. Se for um valor ínfimo, ainda assim será considerado como uma parcela integrante do salário, porque seria um salário utilidade. Artigo 458, para habitualidade. Olha, tome cuidado. Ainda que não haja pactuação expressa, pode haver a sua repetição durante a relação de emprego. Os requisitos, como eu já disse, são simultâneos, não tem problema algum. Não tem problema algum. Leitura obrigatória, súmula 342, súmula 258. Tá certo? Já fui explicar também aí nas últimas aulas. O valor da utilidade tem que ser um valor justo e razoável, artigo 458, parágrafo 1º, e aí já dito a súmula 258. Depois, a utilidade em favor do empregado doméstico. Leiam, por favor, o artigo 18 da Lei Complementar 150/15. Por que eu não vou parar para explicar isso aí? Porque é a literalidade da lei, é a literalidade, a interpretação literal aí, tá certo? E a única coisa que eu chamo a atenção é para o desconto do doméstico. Tem alguma questão de prova do OAB de concurso, eu posso descontar até 20% do salário doméstico com essas utilidades aí que não são salários. Olha só, então aqui, ó, é facultado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado em caso de adiantamento salarial, por acordo escrito, para inclusão do empregado em planos de assistência médica, hospitalar, odontológica, seguro e previdência privada, não podendo a dedução ultrapassar 20% do salário. Então, quer dizer que 80% para o empregado doméstico tem que ficar livre, 80% livre. E esse artigo 18 aí, ó, parágrafo 1º, tudo que está aqui, que eu estou descontando, médico, planos e tal, isso aí não tem natureza salarial, tá certo? Não tem. Porque isso aqui são parcelas em prol do trabalhador para o seu trabalho, tá certo? Porque o próprio artigo 458 lá atrás, ele exclui essas parcelas da natureza salarial. O professor tem alguma possibilidade dessas parcelas terem natureza salarial? Sim, por acordo ou convenção, ou se o próprio empregador criar uma condição mais benéfica aí. Tudo bem? Pois bem, eu já falei das utilidades sem natureza salarial. Utilidades sem natureza salarial. Eu também expliquei na última aula online. Vocês podem consultar lá. Falei que a súmula 241 foi superada pelo artigo 457, parágrafo 1º. E falei sobre a cesta básica e tal, as correntes também lá, tudo explicadinho, que hoje em dia não é mais, né, auxílio alimentação, título de alimentação, cesta básica, e a decisão do TST falou sobre isso, que não é natureza salarial, e além disso, quando há suspensão do contrato de trabalho, quando o empregado deixa de trabalhar e deixa de receber, o que vai acontecer? Essas parcelas, elas são suspensas, então você não recebe vale transporte, você não recebe cesta básica, porque a suspensão do contrato paralisa todos os efeitos. Então, não conta para tempo de serviço, não há recolhimento de INSS, imposto de renda. Então, contrato de trabalho suspenso, não recebe salário, não presta serviço, não recebe essas parcelas aí que são de natureza indenizatória, auxílio alimentação, cesta básica, vale transporte, por exemplo. Tudo bem? Então, nós vamos chegando até os 26 minutos. Vou parar essa aula aqui agora, vou lançar lá no YouTube, e a próxima aula vai ser tempo de pagamento do salário. Tempo de pagamento do salário. Grande abraço, até daqui a pouco.